Epílogo 100% humano. N. O inverno de 2010, quando sentia uma dor quase constante e lutava para permanecer acordada por mais de 10 horas ao dia, eu estava disposta a tentar qualquer coisa para ficar boa. A possibilidade de que antibióticos pudessem me curar das infecções que vinham infernizando a minha vida era um sonho que eu mal podia acalentar. Sempre serei grata por essas drogas poderosas terem devolvido minha saúde e a plenitude da vida. Elas me deram algo mais, a consciência dos 100 trilhões de amigos com os quais compartilho meu corpo. Aprender sobre a contribuição que eles dão à minha saúde e à minha felicidade me deu uma perspectiva inteiramente nova. Tanto sobre a minha vida quanto sobre a vida no sentido biológico, a existência e coexistência de seres vivos. Na raiz de minha pesquisa para este livro estava uma busca pessoal. Eu queria saber se havia involuntariamente danificado minha saúde ao causar danos à minha comunidade de micróbios. Porém, mais que isso, eu queria saber se seria capaz de reconstruir uma microbiota que pudesse me ajudar a ter uma saúde melhor. A beleza da microbiota é que, ao contrário de nossos genes, temos certo controle sobre ela. Quando comecei minha pesquisa para este livro, enviei uma amostra dos micróbios do meu intestino para o American Gut Project. Ao sequenciarem seções do DNA de minhas bactérias, os pesquisadores do projeto puderam me informar quais espécies eu abrigava. Embora eu tenha ficado satisfeita por saber que restavam ao menos alguns micro-organismos após tantos antibióticos, fiquei preocupada com a predominância de 2 filos Bacteroidetes E. Firmicutes, em detrimento dos outros. Parecia que a diversidade era algo importante. Eu me perguntei se conseguir alguns micróbios adicionais poderia ser bom para mim e se comer bem poderia me ajudar a obtê-los. Entre os grupos detectados em minha amostra, fiquei fascinada ao constatar uma proporção excepcionalmente alta de um gênero chamado Suterella. Durante a doença, eu havia desenvolvido uma tendência a apresentar tiques nervosos quando ficava cansada. Os músculos do rosto e do pescoço se contraíam de forma involuntária. Aquilo era irritante e um tanto perturbador. Descobri que bactérias desse gênero também eram abundantes em pessoas com autismo, das quais muitas sofrem de tiques bastante parecidos com os meus. Será que as Suterella extras eram responsáveis por meus tiques? Por enquanto, é impossível saber ao certo, já que restam ainda muitas pesquisas por fazer, mas aquilo com certeza foi instigante. Claro que vale a pena lembrar que esse campo da ciência ainda está engatinhando. Levaremos um tempo para descobrir exatamente quais papéis os genes, as espécies e as comunidades microbianas desempenham em nossa saúde e felicidade, além de ainda não dispormos dos conhecimentos necessários para diagnosticar problemas de saúde a partir da configuração de nosso microbioma.
Antes de tomar conhecimento da existência da microbiota, da minha microbiota, eu pensava pouco no que comia. Eu não acreditava na ideia de que você é o que come e era cética em relação à noção de que os alimentos pudessem ter um impacto de curto prazo na minha saúde e em meu bem-estar. Eu me alimentava de forma relativamente saudável, nunca exagerava no fast food ou nos doces, mas não estava muito interessada nos legumes, frutas, verduras, comendo apenas uma ou duas porções diárias. Além disso, não tinha ideia do escasso teor de fibras de minhas refeições. Sempre fui magra, o que considerava um sinal de que minha alimentação era saudável. Agora, porém, penso na comida de forma totalmente diferente. Penso não apenas na nutrição que as células humanas podem extrair, mas também no que minhas células microbianas vão comer. Não precisei fazer muitas mudanças para me adaptar à minha microbiota. Minhas refeições continuam parecidas, apenas com um maior teor de fibras. Meu desjejum, por exemplo, deixou de ser uma tigela de cereal matinal embalado, com conservantes, açucarado e pobre em fibras, e se transformou numa tigela de aveia, trigo e cevada integrais misturados com nozes, sementes, frutas vermelhas frescas, iogurte natural vivo e leite. É mais gostoso, mais barato. E uma festa para os meus micróbios. Continuo comendo uma fritura ou outra nos fins de semana, mas me certifico de que venham acompanhadas de feijões ou uma porção de cogumelos. O arroz branco deu lugar ao integral. Lentilhas substituem as massas de vez em quando. Pão de centeio denso, com nozes. Ocasionalmente substitui as fatias torradas de pão branco macio. E, qualquer que seja comida no almoço, acrescento uma tigela de ervilhas descongeladas no micro-ondas ou espinafre ao vapor. Pelos meus cálculos, aumentei meu consumo de fibras de uns 15 gramas diários para cerca de 60, e foi surpreendentemente fácil. O desjejum sozinho costumava conter apenas 2 gramas de fibras e agora vem abarrotado com 16 gramas, a mesma quantidade que eu comia em um dia inteiro antes. Então o que essas mudanças alimentares fizeram com minha microbiota? Mandei uma segunda amostra para ser sequenciada depois que passei a ter uma dieta mais amigável com os micróbios. Pode não ser muito científico, mas definitivamente é gratificante ver meus esforços refletidos na minha população microbiana. No topo da lista de mudanças está um florescimento de ninguém menos que nosso velho amigo Akkermansia, cuja associação com a magreza foi mostrada no capítulo 2. A segunda amostra continha uma quantidade 60 vezes maior dessa espécie. Consigo até imaginá-la gentilmente persuadindo minha mucosa intestinal a produzir uma bela e espessa camada de muco, protegendo meu corpo da invasão das moléculas de LPS que perturbam o sistema imunológico e alteram a regulação de energia.
A equipe responsável por produzir butirato, formada por Faecalibacterium e Bifidobacterium, também ficou muito mais numerosa após minha intervenção. Dietética. Gosto de pensar nelas ajudando as células da mucosa intestinal a permanecerem coesas, acalmando meu sistema imunológico. Até aqui tudo bem, mas houve algum impacto sobre a minha saúde? Parece que as coisas estão melhorando. Minha fadiga diminuiu e minhas erupções cutâneas cessaram, ao menos por hora. O tempo dirá se foi por sorte, efeito placebo ou um resultado genuíno de passar a comer mais fibra, mas não é algo de que eu vá desistir. É claro que as mudanças em minha microbiota após adotar uma dieta rica em fibras não são permanentes. Para sustentar indefinidamente os micróbios que ela alimenta, tenho que manter o teor de fibra das minhas refeições no nível apropriado. Agora, comer de modo a beneficiar minha microbiota tem uma relevância que vai além da minha própria saúde. Ao considerar a ideia de me tornar mãe, acho que tenho mais motivos do que nunca para cuidar de todas as minhas células, tanto humanas quanto microbianas. Supondo que os antibióticos mudaram para pior minha microbiota, devo recuperá-la ao máximo antes de transmiti-la aos meus futuros filhos. Se comer plantas me ajuda a conseguir isso, então essa é a escolha consciente que faço. Até recentemente, eu tinha poucas convicções no tocante ao nascimento e à criação de bebês. Eu apenas confiava que a medicina moderna forneceria os melhores cuidados para mim e meu filho. Hoje continuo confiando, mas somente se as coisas derem errado. Se não, se tudo correr bem, fico com a natureza, o processo de parto usado pelos mamíferos por milhões de anos e o leite que evoluiu de forma a ser perfeito para aquele humano em crescimento. Transmitir uma microbiota que não consista nos micróbios da pele de minha barriga e das mãos dos obstetras e enfermeiros é agora uma prioridade para mim. Se a cesariana for a única opção, pretendo imitar a natureza, esfregando meu bebê com micróbios vaginais como sugere Maria Glória Domingues Belo. Quanto à amamentação, sinto-me preparada para conseguir o máximo de informações, força e apoio para enfrentar dias difíceis de dor, exaustão e inexperiência com um novo bebê. E espero ser capaz de dar de mamar de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, 6 meses de amamentação exclusiva, com amamentação adicional até os 2 anos ou além. Este é meu objetivo e minha escolha consciente. Finalmente chegamos aos antibióticos. Essas drogas extraordinárias me fizeram dar uma volta completa, deixando para trás um passado de doença infecciosa e passando a um presente de doenças do século XXI. Elas me devolveram uma qualidade de vida que eu temia jamais recuperar, mas ao longo do caminho me levaram a um território novo que eu nunca antes experimentara. A lição não é que os antibióticos sejam ruins. Eles são preciosos, imperfeitos e
cobram um preço. Desde a última dose do meu tratamento, tive a sorte de não precisar mais tomá-los. Se eu, ou meus filhos, precisássemos deles de novo, se precisássemos mesmo, eu não hesitaria. Eu os tomaria junto com probióticos, na esperança de reduzir o risco e os danos colaterais. Mas se tivesse a opção de esperar para ver se meu sistema imunológico conseguiria enfrentar a infecção sozinho, essa seria a minha escolha consciente. Quanto a mim e meus micróbios, estamos reconstruindo nossa relação aos poucos. Sem antibióticos, minha vida seria bem diferente, mas, agora que estou recuperada, de uma coisa eu sei, meus micróbios devem vir em primeiro lugar. Afinal, sou apenas 10% humana. Agradecimentos. Costumo argumentar que a ciência é a fonte mais fidedigna de ótimas e novas histórias que o mundo tem a oferecer. O reconhecimento do papel desempenhado por nossos 100 trilhões de micróbios em nossa saúde e felicidade. E o dano que estamos involuntariamente causando a eles é uma dessas histórias. As reviravoltas da trama têm sido, e continuam sendo, reveladas e detalhadas por centenas de cientistas, e sou grata a eles por me proporcionarem uma narrativa tão rica e fascinante. Esforcei-me ao máximo por reproduzir suas descobertas com fidelidade, e quaisquer erros são meus. Dois cientistas que trouxeram contribuições notáveis à ciência da microbiota ofereceram uma colaboração igualmente notável à minha pesquisa. Patrice Cani e Alessio Fasano discutiram o trabalho deles, leram o meu livro e responderam às minhas perguntas com entusiasmo e detalhes. Os agradecimentos especiais vão para Derek McFab, Emma Allen Vercoe, Ted Ginan, Ruth Ley, Maria Glória Domingues Belo, Nikhil Durandar, Daniel MacDonald, Tony Walters, Gary Eger e Alison Stueb, que me deram uma ajuda enorme, oferecendo-me um tempo de que mal dispunham. Sou grata também a Gita Castala, David Margolis, Stuart Levy, Jenny Brand Miller, Tom Borod, Peter Turbalg, Raquel Carmode, Frederick Bucket, Paul O'Toole, Lita Proctor, Mark Smith, Lee Hoven, Agnes Vold, Erin Bolt, Eugene Rosenberg, Franz Baerlen, Jasmina Aganovic, Jeremy Nicholson, Alexander Korutz, Maria Carmen Colado, Richard Atkinson, Richard Sandler, Sam Turvey, Curtis Utenhover, Petra Louis, Sidney Finegold e William Parker, que leram rascunhos, responderam a perguntas e se entusiasmaram com 10% humano. Também quero agradecer aos muitos cientistas pesquisadores a cujo trabalho fiz referência, sem, no entanto, mencioná-los pelo nome. Agradeço imensamente a Ellen Bolt pelas muitas horas de conversas e por compartilhar a história de Andy. Ellen, você é uma inspiração. E agradecimentos enormes para Peggy Canhai, por me deixar compartilhar sua história e ser sempre tão positiva. Sou extremamente grata à maravilhosa equipe da HarperCollins dos dois lados do Atlântico.
Arabella Pike e Terry Carten mostraram um grande entusiasmo desde o princípio e entenderam que 10% Humano era um livro sobre humanidade, não apenas sobre micróbios. Obrigada. Obrigada também a Jo Walker, Kate Tolley, Catherine Patrick, Matt Clasher, Joe Zygmunt, Catherine Deitner, Steve Cox e Gil Verrillo. Agradeço imensamente ao meu agente Patrick Walsh, cujo encorajamento me manteve no rumo, e a equipe na Conville e Walsh, particularmente a Jake Smith Bozank, Alexandra M. Senicol, Emma Finn, Kerry Plitt e Anna Silvenoinen, cujos e-mails muitas vezes fizeram minha semana valer a pena. Obrigada aos criadores da Scrivener, que de algum modo me possibilitaram habitar o livro enquanto ele crescia. Obrigada ao grupo Amptilvriters, particularmente a Raquel J. Lewis, Emma Riddell e Philip Viteley, por me fazerem sair de casa ao menos uma vez por mês. Aos meus amigos, obrigada por entenderem minha ausência e me contatarem com persistência. Ao professor Watson e à senhorita Denine, obrigada pelo estímulo intelectual. A Jen Kress, meu colega de escritório virtual. Obrigada mais uma vez pelas discussões instigantes e pelos feedbacks positivos nos estágios iniciais. Obrigada aos meus pais, que ficaram ao meu lado durante meus problemas de saúde e nunca duvidaram de mim, e em particular a minha mãe por ouvir os incessantes esboços de estruturas possíveis. Obrigada. Especialmente ao meu melhor amigo e irmão mais velho, Matthew Maltby, exímio contador de histórias, por investir tanto tempo e continuar me contando a verdade, apesar da minha reação. Finalmente, obrigada Ben, por sua fé inabalável em mim e por lidar de modo tão receptivo com a transição dos fatos sobre morcegos pela manhã aos fatos sobre micróbios à noite. Sobre a autora. Copyright Caroline Forbes. Alana Collen. Tem mestrado em Biologia pela Imperial College London e doutorado em Biologia Evolutiva pela University College London e pela Zoological Society of London. Como zoóloga, viajou os 4 cantos do planeta e é especialista em morcegos e em doenças tropicais, por acidente. É escritora e jornalista científica, e já colaborou com a The Sunday Times Magazine e com produções de rádio e TV da BBC. Atualmente mora em Bedfordshire com o marido,